Nós não trocamos nossa fé, nossa devoção por uma torcida. Mas, de fato, entendemos que até esse momento de torcer é o momento de receber familiares, de mostrar o cristianismo na torcida. E não tem problema torcer. E se você não torce, vai lá preparar pipoca. Não é? É ou não é? Então vai aprender a torcer para não fazer pipoca? Que isso? Oxê. Vamos orar para pedir para Deus direção nesse momento? Amém? Papai do céu, em nome de Jesus, somos tão gratos a Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo perdão dos pecados, pela provisão que está em Ti, a cura que está em Ti, pela unção que está aqui presente, porque Teu Santo Espírito está envolvido, Senhor, nesta obra, em tudo que vai acontecer aqui nesta manhã. Eu creio que a Tua palavra fala aos nossos corações e que Teu Santo Espírito tenha liberdade, assim, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. Eu fui preparar a ministração para hoje e eu gosto de preparar a ministração com... Geralmente Deus me dá um tema, algo específico que Ele quer falar para a igreja. E em cima desse tema, de algo específico, eu vou atrás de estudar. Só que dessa vez foi diferente. O Senhor falou para eu, só me mostrou Lucas capítulo 15. E eu não gostei muito. Oxe, porque eu queria sair um pouquinho e gosto de falar de um tema e explorar um pouquinho alguns textos, mas todos os momentos que eu orava, separava um tempo de oração, ia tentar falar, mas Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer passar? Ele falava, Lucas capítulo 15. E quando eu mais se... Lucas capítulo 15. Mas e se... Lucas capítulo 15. E eu entendo que existe grande graça e poder quando nós ministramos a palavra dentro da vontade do Senhor. Mais do que palavras eloquentes, é importante uma pessoa. Se vem uma pessoa trazer um estudo sobre escatologia, sobre o final dos tempos, maravilhoso, pode te edificar. Mas se vem uma pessoa simples, que mal sabe ler, e Deus quer ministrar sobre perdão, vai ser muito mais eficiente, porque o Espírito Santo está envolvido nessa palavra do perdão. Então, por mais que a pessoa venha falar errado, nós devemos perdoar. Com unção vale muito mais do que uma palavra eloquente. Então, eu tenho recebido isso no meu espírito e falado com quem eu compartilho. Também não é o texto. Pode abrir em Lucas capítulo 15, mas enquanto isso eu vou compartilhar um versículo que fala muito ao meu espírito para esse tempo na nossa igreja, que é de 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4 e 5. O apóstolo Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, na verdade, existe unção, existe graça da parte do Pai quando nós obedecemos a sua vontade naquilo que Ele quer fazer. Amém? Então, enquanto você está com a sua Bíblia, estamos lendo o texto, o Espírito Santo já vai começar a ministrar coisas no seu coração, porque é da vontade dele. Se você usa o celular como Bíblia, eu peço para que você coloque no modo avião, para que você abaixe o volume, e você não fique preso ao celular que te liga a tantas outras coisas. Amém? O celular nos conecta a conta, a transferências, a e-mail, a tudo, né? Só que se você usa o celular na igreja para a Bíblia, está na hora de ter a devoção. Tira o aplicativo do WhatsApp, tira do Instagram, a mídia não, né? A mídia pode ficar. Mas tira tudo aí, deixa no modo avião e se conecte à palavra de Deus. Amém? Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui é o contexto das parábolas que Jesus vai contar.
Então, quando diz aqui, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, não significa que neste momento todos os pecadores e publicanos estavam para ouvir Jesus. Mas está querendo dizer que os pecadores e publicanos tinham livre acesso para falar com Jesus, e Jesus falava com eles. E veja bem, quando eles falam que pecadores ouviam, nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando a Bíblia fala que pecadores chegavam para falar com ele, bem provável que eram pessoas que não tinham boa índole. Porque ninguém cumprimenta um irmão ou fala com alguém, olha lá um pecador, olha lá um pecador. Não. Para falar que é um pecador é porque alguma coisa escandalizou. E os publicanos eram pessoas tidas como traidoras para o povo de Deus, porque eram pessoas do próprio povo que se alistaram ao Império Romano para cobrar imposto do próprio povo. Então eles delatavam, dizem que alguns cobravam valores a mais de impostos. Quem aqui ama pagar imposto? Então, embora que falam que quanto mais imposto você paga, mais dinheiro você tem, né? Mas aqui era tido como traidor. Então, publicanos, eles tinham liberdade de falar com Jesus. E os fariseus, murmuravam os fariseus e escribas, os fariseus eram os que detinham a lei, eles estudavam a lei escrita, a lei oral, eles tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento, da Torá, os escribas também tinham esse conhecimento, os escribas que repassavam os manuscritos, então eles pegavam o texto, escreviam o texto novamente, faziam cópias, algum deles, então eles eram bem vistos na sociedade no tocante à fé. E eles começaram a falar de Jesus. Daí recebe pecadores e come com eles. Daí Jesus vai contar aqui 3 parábolas. E parábola é uma forma que Jesus utiliza para deixar mais palpável realidades eternas, espirituais, para o tempo que eles estavam vivendo. E é uma prática muito boa, eficiente, para deixar um conhecimento mais vivo. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já segurou gelo na mão, ou algo tão gelado que você teve que soltar? Quem aqui? Você lembra muito gelado que você segurou? Agora pensa que você pegou esse negócio gelado e colocou bem aqui no seu estômago. Foi o frio na barriga que eu senti quando eu conheci a Luciene. Deu para sentir aí? Sentir esse calafrio. Fica mais palpável do que eu falar. Eu tive uma sensação diferente quando eu conheci a Luciene. Não ficou mais palpável o gelo no peito? Então, é útil até hoje. E vamos ler as parábolas então. Essas 3 parábolas, elas têm ligação entre elas, e vamos entender um pouco sobre isso. Verso 3, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma é moeda, tá? É uma moeda de prata que equivale a um dia de trabalho braçal, tá bom? Então, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Preste atenção. Jesus já contou 2 parábolas, 2 formas de explicar algo, depois da murmuração dos fariseus e escribas. E aí ele continua no verso 11, diz assim, continuou, ou seja, dá continuidade. E entra aqui esse título chamado aqui a parábola do filho pródigo. Esse título, tanto a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, não está na Bíblia no original. É colocado esse título para facilitar a leitura, enfim.
O subtítulo é acrescentado, tá? Então continuou Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Só um parênteses aqui. Jesus está contando essa parábola do filho pródigo, e pródigo significa mau administrador, gastador, que não consegue administrar seus bens, e distribuidor, de forma ilícita, de forma errada, má administração. É um gastador. E aqui, quando Jesus está contando essa parábola, ele fala que a situação desse jovem, desse filho pródigo, ele foi cuidar de porcos, um animal que era tido como imundo para os judeus, para os escribas e fariseus. Só que nem a comida dos porcos estava sobrando para ele, tá? Então é bem pesado para aquela situação quando Jesus está contando sobre isso. Continuamos. Voltamos ao 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes é a mesma coisa que mulher da vida, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eita, pronto, entreguei, Senhor, posso ir embora. Mas vamos meditar um pouquinho nesse capítulo tão precioso que o Senhor nos traz. Existem algumas semelhanças entre essas 3 parábolas. Nós vemos uma que uma ovelha estava perdida, a dracma perdida é um filho que se perdeu também. Amém? Nós vemos alegria, regozijo, quando a ovelha é encontrada, quando a dracma é encontrada e quando o filho retorna. Grande alegria. Agora, quando nós colocamos, tanto no tempo atual, como no tempo em que Jesus contou essa parábola, numa ordem de prioridade, qual seria mais importante na sua visão? A ovelha, a dracma ou o filho? Alguém acha que o filho não seria a prioridade? Alguém acha que a moeda vale mais que o filho?
A gente ora por você agora. Alguém acha que a ovelhinha é mais preciosa do que o filho? Não. O filho é prioridade. Mas olha que interessante. Nós vemos nessa parábola que a ovelha perdida, o pastor vai atrás. A dracma perdida, a mulher procura. Ela acende a luz dela. Como chama a luz naquele tempo? Lamparina. Candeia. Candeia. É a mesma coisa que lamparina? Quem é que usa candeia? Quem já usou? Já usou, irmão? Senhor amado, já usou também? O pessoal ainda usa. 2000 anos depois. Por isso que a gente não lembra o nome, né? Candeia, lamparina. Olha, então se você quiser saber como que funciona, quanto que ilumina, você tem alguns irmãos aqui na igreja para perguntar. Ilumina bastante? Já conversa com eles. Não pergunta a idade. Só que nós vemos o pastor saindo atrás da ovelha perdida. Nós vemos a mulher acendendo a sua lamparina, varrendo a casa e procurando diligentemente por aquela moeda. O pai foi atrás do filho. Mas se o filho é mais importante, por que o pai não foi atrás do filho? Foi porque quis. A ovelha estava perdida e sabia que estava perdida. A ovelha queria voltar ao aprisco, mas ela não tinha condições de voltar sozinha. O pastor foi buscá-la, porque a ovelha queria voltar, sabia que estava errada, mas não tinha forças para voltar. A dracma, a moeda, estava perdida, mas a moeda sabia que estava perdida? Não, não tem vida, nem vida tem a moeda. Ela estava perdida e não sabia que estava perdida, mas também precisava ser encontrada. Já o filho pródigo decidiu sair. Ele decidiu andar perdido. E aqui está a grande relação do que nós podemos tirar dessas 3 parábolas. Porque Jesus está falando acerca de salvação. Existem pessoas que estão perdidas, sem Cristo, sabem que estão perdidas, mas não conseguem voltar sozinhas. Não têm forças. Porque você percebe, nessa primeira parábola, minha boca está meio seca, depois eu vou precisar de uma garrafinha, tá? Não precisa de só garrafinha, por favor. Aleluia. Na primeira parábola, nós vemos o amor de Deus, demonstrado naquele fato de que o pastor deixa as 99 no aprisco, que estão seguras, e vai buscar a que está perdida. E quando ele encontra ela, ele coloca ela nos ombros, diz a palavra, e leva de volta em segurança. Existem pessoas que estão perdidas, sabem que estão perdidas, mas não conseguem voltar. E a parábola é tão recente, porque ela não fala o motivo pelo qual a pessoa está perdida e não consegue voltar. Porque quando nós começamos a pensar sobre isso, podem ser N motivos. Um vício do pecado, um vício das drogas, a pessoa não tem força para deixar as drogas. Muito obrigado, irmã. A pessoa não tem forças para deixar as drogas e quer voltar, mas não tem jeito, não consegue sozinha. Já foi 5 vezes para um centro de reabilitação e volta a usar drogas e acha que não é merecedor da graça de Deus, não consegue voltar, abandona o evangelho e precisa de alguém para carregá-la no braço, pegá-la na mão e trazer à igreja. Agora, dá trabalho ser um pastor. E sobre ser pastor, eu vou falar sobre isso depois. Vamos agora para a dracma perdida. A moeda está perdida e não sabe que está perdida, assim como pessoas estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Elas não reconhecem que estão condenadas à eternidade, porque pecaram contra um Deus santo e eterno e que o salário do pecado é a morte. Elas não reconhecem,
Porque às vezes vivem de forma digna, de forma justa e fala: eu vivo muito bem, obrigado, em comparação com a sociedade, eu sou melhor do que 80% que eu conheço. Então, se a salvação vem por eliminação, por desclassificação, do menos pior, eu vou ser salvo. Mentira! A salvação só tem um único caminho, a única verdade é a vida que está em Jesus Cristo. A salvação não vem por obras, nós sabemos disso. A salvação vem mediante nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras para que nós não venhamos nos glorificar nas obras. Mas depois o texto conclui que nós somos salvos para as boas obras. Então, embora as boas obras não salvem ninguém, quando somos salvos para as boas obras que o Senhor já nos preparou de antemão. Só que existem pessoas que estão perdidas e nem sabem que estão perdidas. E aí, nesse texto, fala que a mulher, ela acende a luz. Por que ela acendeu a luz? Porque estava escuro, não estava? Tem necessidade de acender a luz se estivesse claro? Isso aqui traz, inclusive, a memória, a ministração ontem da vigília, de sermos luz. De sermos luz, porque ela teve que iluminar, e a Bíblia fala que diligentemente ela procurou aquela moeda. Diligentemente não é um simples cuidado de procurar, existe uma diligência, um cuidado maior, um empenho maior de procurar. Como alcançar aquela moeda? Da mesma forma, quando nós conhecemos uma dracma perdida, e não é simplesmente como a ovelha que sabe que está perdida e não consegue voltar, mas quer voltar que você consegue pegar nos braços. De forma diligente, nós começamos a ver uma estratégia de lançar a semente da verdade. Com diligência, nós começamos a falar: bom, por aqui não achei a moeda, por aqui não foi, por aqui, consegui lançar a palavra. Já o filho pródigo, ele decidiu sair do pai. Ele decidiu abandonar o pai, andar distante do pai. E nessa passagem do filho pródigo, onde a maior parábola que ele conta, tem muita riqueza de detalhes que nós podemos tirar como ensino. Mas o que o Senhor fala no meu coração hoje no tocante à salvação, que existem pessoas que decidiram andar perdidas. E por mais que o filho valha muito mais do que uma moeda ou uma ovelha, Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa decidir andar distante. O que eu faço por ela, André? Eu desisto dela porque Deus não foi atrás? Não, porque às vezes essa pessoa, ela não volta com medo de não encontrar um pai amoroso que a abrace. Porque esse texto me mostra que quando essa pessoa voltou, ela nem chegou em casa. O pai vai ao encontro dela no caminho, porque percebeu que ele estava vindo. O pai vai ao encontro dela, abraça o filho, beija o filho e fala: eu quero a melhor roupa nele. Eu quero o melhor churrasco. Eu quero a melhor festa. Eu quero a melhor música. Eu quero os meus amigos. Eu quero celebrar, porque meu filho estava morto e hoje reviveu. Ele estava cuidando de porcos e nem conseguindo comer a comida dos porcos. Eu não consigo entender que esse filho chegou cheiroso, bonito, saudável. Ele chegou com vida. E o pai o abraça, o pai o beija. É bonito ou não é? O pai ama. Então, mesmo o pai respeitando a decisão da pessoa de estar longe, ele está com expectativa do filho voltar. Amém. Eu lembro de uma canção, Léo, por favor. Eu lembro de uma canção que um dos escritores gospel que eu mais gosto da atualidade se chama Felipe Valente. Obrigado. Se chama Felipe Valente. E ele escreve uma canção chamada Canção de Quem Fica. E essa canção, ela fala
do amor do pai, o pai cantando para o filho. E essa canção me fez enxergar um pouco mais da falta que esse pai sentiu. Porque eu sempre li essa passagem olhando para o filho. Eu sempre prestei atenção mais olhando para o filho, o que aconteceu com o filho, até mesmo porque o subtítulo sugere isso, do filho pródigo. Mas a canção é linda, ela falou comigo e mostra um pouco do que o pai sentiu. Depois eu mando no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, vamos dar o link dessa música. Se você está no grupo da igreja, vai lá atrás, já tira o link lá, já é uma propaganda para você depois receber essa canção lá no grupo da igreja, que eu vou mandar lá. Mas ela fala assim, presta atenção à música, é o pai cantando. Amém? É assim a letra. Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor, não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Anel é aliança. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Deixa eu lembrar a letra. Levou as roupas, mas ficou seu cheiro. Quem conhece a música? Essa mesmo. Levou as roupas, mas ficou seu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Eu comecei a imaginar o pai vendo o filho indo embora e sentindo o cheiro dele no quarto, na sala, no lençol da cama, o pai sentindo o cheiro do filho. Daí ele começa a cantar do cuidado que ele desejou para o filho quando o filho vai embora. Ele fala, sela o teu cavalo para correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Não importa onde o filho fosse, ele não conseguiria se esconder do amor do pai. E daí depois ele canta novamente sobre a saudade que o filho deixou. Ele fala de novo sobre o cuidado que ele tem do filho. Mas no final eu acho lindo quando ele canta assim. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você, como posso me esconder ou me se esquecer do amor que me feriu, que me feriu. O pai canta isso, que me feriu. O amor que ele sentia pelo filho, a saudade que ele sentiu do filho. Essa música retrata muito bem um pai que vê o filho indo embora, o cheiro dele fica com o pai. E ele ainda fala, você vai, então sela bem o seu cavalo para correr, ninguém pode te prender aqui. Mas não tem como você se esconder do meu amor. E aí ele clama, volta a hora que você quiser. O anel ainda é seu, a aliança ainda é sua. E o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você. Como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu? Porque o nosso afastamento do Pai feriu a Jesus Cristo. A ira do Pai veio sobre Jesus Cristo. E ele fez isso por nos amar. E quando eu vejo essa parábola, nós temos um lugar nela. Além disso, eu vou falar daqui a pouco do filho mais velho, mas nós temos um lugar nessa parábola, ou pelo menos um dia nos encontremos nela. Só que, agora eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração para você encontrar o seu lugar nessas 3 parábolas. E tem uma gotinha no final ainda. Mas você tem que se encontrar. Você tem que se encontrar aqui, em algum lugar. Se você não se encontrar, você não está ligado, não. Fique ligado. Tem gente que pode estar como uma ovelha perdida, que sabe que está perdido lá no fundo do coração, mas não está tendo força para voltar.
Tem gente que pode estar se sentindo como uma dracma perdida agora. Falando, despertar no coração e falar, poxa, eu nem sabia que eu estava perdido, mas eu preciso de Jesus. Tem gente que pode estar como o filho pródigo. Eu decido andar do jeito que eu quero. E se essa mensagem for transmitida pelo YouTube, às vezes até alguém que está ouvindo está sentindo isso. Mas eu falo que a palavra ela viaja até pela tecnologia e deve encontrar de volta aos braços do Pai. Só que tem aqueles... Não, antes de falar isso, eu vou falar do filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele se alegrou com a volta do irmão? Ele ficou bravo. E o pai teve que ir lá conciliá-lo, falar, filho, calma. E o filho mais velho reclama. Essa churrascada que você fez, o máximo que eu já fiz com meus amigos foi buchada, né, Léo? Coisa ruim. Foi joelho. E você faz esse churrascão aí, eu sirvo miojo para os meus amigos, eu estouro pipoca, não faço churrasco, estouro pipoca. Olha o que o pai fala para ele. Filho, tudo que eu tenho é teu. Tem gente que, como o filho mais velho, acha que está na casa do pai, mas está perto da casa do pai, está perto da fazenda, mora junto do pai, mas não conhece o pai e nem desfruta dos seus benefícios. Existem pessoas dentro da igreja, dentro da sua fé, dentro da sua religiosidade, que acham que estão perto do pai, e reclamando, porque tantas coisas acontecem com os outros e comigo não. Talvez você esteja perto do Pai, mas de um coração longe. Gente, não é possível vermos a manifestação do poder, da graça do Senhor, alcançando a tantos, e se ele passar do meu lado, porque passa do meu lado, parece Matrix. Agora eu fui velho. Daqui 10 anos vai poder usar mais esse exemplo do Matrix. Porque tem gente aqui que não assistiu Matrix. Deixa eu ver quem não assistiu Matrix. Quem não assistiu Matrix? Ô, Nildo, nem vem, Nildo. Mau gosto, Nildo. Tem que assistir Matrix, o primeiro. Então, parece que as bênçãos chegam e a gente pega todo mundo, menos em mim. Tem alguma coisa errada? Responde para mim aí. Tem. Eu vou perguntar de novo. Se eu vejo um monte de coisa acontecendo na igreja, as pessoas desfrutando das bênçãos do papai, e não pega em mim, tem alguma coisa errada? Tem. Eita! Não convenceu, porque aqui, se for transmitido, só pega esse microfone, eu preciso de um tem mais forte. Para quem estiver na internet ouvir. Se as bênçãos e as coisas acontecem, pegam todo mundo, não me pega, tem alguma coisa errada? Tem. Agora chegou, não chegou, Vinícius? Tem coisa errada. Porque às vezes nós estamos na casa do pai, sem conhecer o pai. Isso é um grande problema. Mas talvez você fale, André, eu não sou nem ovelha, eu não sou a dracma, que isso é meu passado, eu não sou o filho pródigo, eu também não sou esse filho mais velho aí. Quem sou eu nessa história, então? Está na hora de você ser o pastor. Está na hora de você ser a mulher. Está na hora de você ser o pai que recebe. Jesus, ele instrui a gente a orar por mais ovelhas? Não. Não. A seara é grande. Clamai a Deus, a seara que mande mais o quê? Ovelhas? Manda o quê? Trabalhadores. Não mande mais ovelhas, porque as ovelhas estão na cidade. A igreja não deveria ser uma reunião de ovelhas, mas uma reunião de pastores. Só que se o pastor da igreja, os pastores, a mulher que procura a dracma, se o pai que recebe o filho pródigo se considera uma ovelha, precisa de cuidado, preciso de cuidado. Sabe o que acontece? Gera uma demanda tão grande para os pastores e para a liderança que nós não temos tempo de olhar para fora, só cuidar dos de dentro. Nós somos chamados como trabalhadores. Podemos ter chegado até Cristo e até a igreja como sendo uma ovelha perdida, como sendo uma dracma, como sendo um filho pródigo que decide voltar. Mas, gente,
Passou um tempo de restauração, está na hora de eu assumir a responsabilidade de pastor. Está na hora de assumir uma responsabilidade de mulher que vai procurar diligentemente aquele meu amigo do serviço, aquele meu parente que está perdido, porque a salvação é uma boa notícia. E a boa notícia, se ela me toca de verdade, eu vou querer espalhar as boas novas. Quem aqui não gosta de compartilhar aquilo que faz muito bem para você? A pessoa começa a treinar, fazer academia, daí começa a fazer bem para ela, O que ela começa a fazer? De graça. A pessoa está falando, hoje vai ter jogo do Brasil, hein? Você fala, rapaz, eu comecei a treinar, e olha, tá fazendo tão bem para mim, tem nada a ver, meu. Mas é porque fez tão bem para a pessoa, que ela quer espalhar. É ou não é? Jesus foi uma boa notícia para você? Amém. O quanto? Se é uma boa notícia, eu espalho essa boa notícia. Se não for boa notícia, eu preciso viver primeiro as boas novas, para depois espalhar. E sabia que você pode espalhar as boas notícias, mesmo sem ter tanto conhecimento bíblico? Eu não estou dando aqui incentivo de forma alguma para não ler a Bíblia. Isso é errado, não buscar conhecimento. Inclusive, quando a Luciane falou aqui dos livros, eu quero ter um conhecimento específico de algo, eu compro um livro, porque o irmãozinho lá não ministrou o que eu estava querendo ouvir. Quer ouvir sobre herança de sangue? Pega lá. Se veio no seu coração, pega e se alimente disso. Fica esperando o pastor pregar aquilo que você quer ouvir. Vai se alimentar. Mas uma coisa eu sei, a novidade de vida, a mudança de vida que Deus trouxe às nossas vidas é o suficiente para falarmos das boas novas. Amém. Vou dar um exemplo aqui. A Kel chegou aqui arrebentada, né, Kel? O último biscoito do pacote, aquele que caiu no chão antes de guardar na prateleira. E o biscoito ainda estava quebrado. Não estava conseguindo andar direito. Saiu daqui regozijando. O Nildo tem quanto tempo de crente, Nildo? Já? 2 anos? 2 anos está vindo na igreja. O Nildo ainda não fez o rema, né, Nildo? Vai fazer ainda. Mas o Nildo não fez o rema, não. Mas ele estava no serviço dele testemunhando sobre a cura que Deus trouxe sobre a vida dele de algo que não tinha cura. Ser vascaíno continua sendo vascaíno. Não teve jeito. Mas Jesus está trabalhando. Mas ele testemunhou a cura que Deus tem feito na vida dele. Ele trouxe alegria para pessoas que estavam murmurando, reclamando. Ele trouxe alegria do que Jesus fez na vida dele. Ele não citou Mateus, Marcos, Lucas, João, nada. Ele falou que Deus fez na vida dele. 2 dos rapazes que estavam lá ouvindo começaram a frequentar uma igreja, aceitaram a Jesus. Porque ouviram as boas novas da vida dele. Ele estava tão feliz com o que Deus estava fazendo que ele começou a falar. Então está na hora de deixarmos de trazer demanda e sermos pastores. Está na hora de trazermos demanda. Sabe o que é demanda? É dodói. Demanda é problema com escala. De trabalhar na igreja. Se voluntariou e está com frescura, conversa com o líder. Mas ficar trazendo demanda para os líderes da igreja, para os pastores, não tem problema trazer demanda quando você é ovelha. Existem algumas demandas que nós falamos de fato com o pastor. Mas tem gente que está chamando a existência a ser dodói. Eu sou dodói, eu sou dodói, eu sou dodói. Para com isso, assume a responsabilidade de quem é trabalhador. Amém ou é de mim? Eita, glória, essa é a mensagem que o Senhor queria trazer nessa manhã, para assumirmos esse papel. Nessa parábola nós identificamos isso. Existem pessoas aí fora precisando de pastor, porque elas não têm forças para vir sozinhas, e vai demandar trabalho. E tem gente que só você vai poder alcançar, que a pessoa que está aí do seu lado não vai conseguir alcançar.
Vai ter gente que você vai ter que trabalhar diligentemente para falar da boa nova para a vida dela. E vai ter gente que vai voltar para cá, sujo, fedido, arrebentado espiritualmente, e espero que encontre, assim como o pai do filho pródigo, alguém de braços abertos para abraçar, para beijar e celebrar. Aleluia. O que seria da igreja se coubesse apenas aos pastores buscar as ovelhas feridas, procurar a dracma perdida, receber os que vêm arrebentados? Se nós temos 4 pastores na igreja, só podemos receber 4 pessoas. Mas olha quantos pastores nós temos aqui. Olha quantas mulheres que vão procurar com diligência a dracma perdida. Aleluia. Quantas pessoas estão aqui disponíveis para abraçar e receber aquele que está vindo de fora? Aleluia. Amém? Eu quero fazer convite aqui, se você sentiu no coração, de que você está na condição de perdido, independente se ovelha, independente se dracma, ou se como filho pródigo, se você se sente perdido e no coração falou algo no coração e você quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu vou fazer esse convite para você. Mas também para aqueles que às vezes estão na igreja e nunca confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador perante os homens, aqui é uma simbologia espiritual que tem grande efeito no mundo espiritual. Eu creio nisso. Amém. Mas o confessar a Jesus Cristo não é vir aqui na frente da igreja e falar, eu confesso, eu reconheço que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ele é meu único Salvador. E que pelo seu sangue eu sou salvo. Isso não é uma confissão, começa aqui, como um marco no mundo espiritual. Mas, de fato, confessar a Jesus Cristo é no dia a dia. Confessar a Cristo perante os homens é confessar onde nós estamos, com o nosso comportamento. Ah, André, então não vou ter mais deslize? Ah, vai ter. Também tem. A gente chacoalha a poeira, pede perdão, volta, Senhor, trabalha na nossa cabeça para vivermos conforme a vontade dEle. Não buscamos não cair novamente onde nós caímos, e o pecado na vida do crente tem que ser acidente e não planejado. Mas isso não nos impede de continuar declarando o nome de Jesus Cristo. Então eu quero orar por você, se tem alguém aqui que sentiu no coração, que quer fazer essa confissão diante da igreja, eu quero que um sinal com a mão, grita eu aí, se tem alguém. Amém? Então eu quero tirar essa palavra, porque às vezes tem alguém ouvindo em casa que se dispôs a entregar a vida para Jesus. Como está sendo gravada a ministração, como fica no YouTube, eu sei que o Senhor pode alcançar essas vidas. E Deus é maravilhoso, porque o Espírito Santo ele faz a obra dele. E nós precisamos fazer nosso papel, levando esse evangelho. Eu ministrando sobre esse papel, eu lembrei de um lutador, eu gosto de UFC, né? Eu lembrei de uma história eu gosto de ver as histórias dos lutadores do Brasil, os brasileiros. E tem 2 lutadores bem conhecidos no Brasil, que é o Maurício Rufi e o Jean Silva. E o Jean Silva, eles são da mesma equipe. Antes mesmo de serem famosos, né, conhecidos no meio da luta, o Jean Silva fala que teve um dia que ele estava saindo de casa para tirar a própria vida. Daí ele encontra o Maurício Rufi. Chega lá, diante dele, o Rufi. E o Rufi fala, Jean, vamos dar uma volta aqui, preciso resolver uns negócios. Ele, não quero não. O Rufi insistiu. Me ajuda aí, eu preciso resolver um negócio. E o Jean tinha saído para tirar a própria vida. E ele, vamos lá, vamos comigo. O Rufi insistiu com ele. Tá bom. Subiu na moto, demorou meia hora na moto dando volta, que ele não entendia, de repente para na casa dele, que eles começam a jogar videogame juntos. E daí o Jean esqueceu um pouco do que ele ia fazer quando ele saiu de casa. De repente ele percebe que, o que eu estou fazendo aqui? Resolver nada. Dele que sair na mão com um amigo dentro da casa dele, que sair na porrada. Os 2 são bons na trocação. 2 profissionais. E ele queria sair na mão com o Rufi.
O Ruf abraçou ele e falou, cara, isso é um problema espiritual. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. E ele não tirou a vida dele. Hoje é um dos grandes lutadores do maior evento de luta do mundo. E ele relata isso. Esse mesmo Ruf, toda vez que ele ganha, ele só fala de Jesus Cristo. E tem outro testemunho que um homem, ele colocou a corda para se matar e ele falou, vou ver o celular antes de executar. Ele sentiu de abrir o celular. Vem logo um story desse Ruf falando, se você está querendo ouvindo vozes para tirar sua vida, não faça isso. Eu já passei por isso. Não escute essas vozes. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele começou a falar isso. Aquele homem não tirou a vida dele, encontrou o Ruf e hoje é um dos patrocinadores dele. E não tirou a vida. Daí o Ruf agora está aprendendo inglês. A última luta que ele fez, ele falou João 3,16 em inglês, para o mundo inteiro ouvir. Por quê? Ele não sabia se o tradutor, quando ele fala em português, o tradutor lá passa para o mundo inglês. Só que ele pode não traduzir tudo. Então agora ele está falando em inglês, o versículo. Sabe o que é isso? É um pastor indo buscar alguém. É uma mulher achando estratégia diligentemente para encontrar o coração de alguém. E aí nós somos chamados para isso também, porque o evangelho chegou para mim, não caiu na minha cabeça. Alguém trouxe o evangelho para mim. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Papai do céu, em nome de Jesus, nós oramos aqui por pessoas que estão ouvindo essa palavra, às vezes pela internet, pelo YouTube. Vamos levantar um clamor para essas pessoas que estão ouvindo. Que se essa pessoa estava desistindo dos caminhos do Senhor, ou se sente perdida, que ela possa encontrar o teu amor, o teu abraço, que o teu Santo Espírito a encontre. Acalente esse coração que se sente perdido, Senhor, porque o Senhor nos ama. Essas parábolas mostram o teu amor para conosco, Senhor. E nós nos alegramos por sermos achados de ti, Senhor. Sermos achados por ti, Senhor. Tu és nossa alegria. Nos alegramos em ti, Senhor. E oramos por aqueles que ainda não conhecem essa alegria, Senhor. Oramos por aqueles que ainda não entregaram seu coração de fato a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Sabemos que não há alegria maior. E clamamos a ti, Senhor, que essa alegria do teu reino em nosso coração venha nos corações, ao encontro dos corações, em nome de Jesus. E também oro pela igreja aqui, Senhor, que eu creio que há unção e graça nessa palavra ministrada, para que nos encontremos como pastores, para cuidar daquele que o Senhor traz ao nosso coração. Se o Senhor quer que nós venhamos cuidar de alguém específico, já traga em nossa mente agora, Pai. Traga da mente do meu querido aqui agora, Senhor. Tem alguém que precisa de cuidado para levarmos nos ombros, ó Pai. Eu sei que às vezes vai demandar tempo, carona, paciência. Mas tem alguma ovelha perdida para encontrarmos, ó Pai? Coloque em nosso coração essa ovelha. E já prepara o caminho, Senhor, e a graça para chegarmos até ela. Senhor, se tem alguma dracma perdida também, que nem sabe que está perdida, faça surgir em nosso pensamento agora, Pai. E prepara o terreno, que sejamos essa luz para o Senhor encontrar ela, Pai. Não depende de nós, Senhor. Essa capacitação vem de Ti. Não confiamos na nossa capacitação, na nossa eloquência, mas confiamos de fato na graça do Teu Santo Espírito para alcançar essas pessoas. E queremos ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Que venhamos assumir a responsabilidade, ó Pai, daqueles que espalham as boas novas que nos chegaram, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podemos